Gálatas capítulo 1, nós lemos a partir do versículo 10. Nós vamos ler todo esse capítulo até o finalzinho, depois voltamos pensando nas suas implicações. Verso 10, a minha versão é NVI, diz assim, a palavra do Senhor. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti à Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele 15 dias, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Fala conosco, Senhor, mediante a exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Como eu disse na última semana, nós iniciamos uma série de exposições pensando sobre essa carta tão poderosa, tão impactante. Essa é provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e ele está escrevendo a uma região que hoje é a Turquia, o sul da Turquia, a região de Lista, Icônio, Derbe, que é conhecida como a região da Galácia. Paulo fundou estas igrejas no plural, na sua primeira viagem missionária. E ele pregou o evangelho de Cristo Jesus, mas muito logo as pessoas começaram a se esquecer do evangelho de Jesus. Veio um grupo que é chamado de judaizantes e começaram a dizer, tudo bem, vocês entenderam quem é Cristo, e é Cristo que salva sim. Mas olha, veja, lá em Jerusalém, todos aqueles que se converteram, eles são judeus, eles guardam a lei, eles guardam as dietas judaicas, eles guardam os feriados judaicos, eles fazem circuncisão. Então, se vocês quiserem de fato ser salvos, vocês precisam passar por tudo aquilo antes de abraçarem a Cristo. E começam a pregar um tipo de salvação que é sim em Cristo, mas também pelos méritos da religião, do esforço próprio, seja lá o que for. E Paulo então escreve essa carta, que é a carta mais dura do apóstolo Paulo. Nós temos 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E todas as outras 12 cartas, Paulo começa se apresentando, dizendo a quem ele está escrevendo, e aí ele dá uma palavra de gratidão, ele agradece a Deus por aquela igreja, ele chama aqueles irmãos de santos, mas aqui em Gálatas nada disso acontece. Paulo só diz que ele está escrevendo junto com toda a igreja, e já vai dizendo aos irmãos no versículo 6, muito me admira que vocês já estão esquecendo o evangelho. Paulo é duro, mas por que ele é duro? Porque a mensagem do evangelho é crucial e é central nas nossas vidas. Porque uma vez que esquecemos o evangelho, nós abraçamos uma outra coisa, ou um outro evangelho, e Paulo vai dizer que outro evangelho é evangelho nenhum. É evangelho maldito, Paulo vai dizer. Então nos versículos 8 e 9, ele diz que ainda que ele mesmo anuncie um evangelho diferente, ainda que um anjo venha dos céus e anuncie um evangelho diferente, no verso 9 ele vai dizer, ainda que qualquer outra pessoa anuncie um evangelho diferente, que seja considerado maldito, porque um evangelho diferente é evangelho nenhum, e evangelho nenhum é maldição, é destruição, é morte, não pode nos salvar. Não só não pode nos salvar, como coloca no nosso coração peso, culpa, medo, ansiedade. Mas o evangelho da graça, daquilo que foi feito em Cristo Jesus, que ele vai dizer nos versículos 3 até os 5, aquele que foi enviado pelo Pai, Cristo Jesus, para morrer pelos nossos pecados,
para o nosso resgate, ele vai dizer. Não foi por nada que nós viemos a fazer, ou pelo nosso merecimento, mas foi pela vontade de Deus. Ele diz no versículo 4, pela vontade de Deus, Jesus voluntariamente se entregou pelos nossos pecados, para que fôssemos aceitos por Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso Paulo está dizendo, eu estou pregando esse Evangelho. E para ele não era confortável pregar esse Evangelho, porque ele ia na contramão da religião da época. A religião da época dizia, não, são as obras, tem que guardar a lei. Não só a lei de Moisés, mas toda a tradição oral que os nossos pais, que os nossos antepassados nos ensinaram. Não só a escritura, mas também tudo que os nossos rabinos falaram e ensinaram. Tudo isso tem que ser guardado, senão você não pode ser salvo. E ao longo de todos os evangelhos, Jesus dizia aos fariseus, vocês não conseguem isso. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar, porque vocês acham que é o merecimento, que é a força. Vocês acham que é o fato de serem muito bons. Ninguém é bom. A lei não serve para dizer que nós somos bons ou que nós podemos ser bons. Muito pelo contrário. A lei serve para dizer o quanto nós não conseguimos entrar nos padrões de Deus. E o fato de não conseguirmos entrar nos padrões de Deus nos coloca em oposição a Ele. Nós estamos contra Deus, e mais, Deus está contra nós. Nós gostamos muito do texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se a gente inverte o texto? Se Deus é contra nós? Aí a teologia do Chapolin Colorado, né? E agora quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? Ninguém. E essa é a questão. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a boa nova do Evangelho é que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores, e abriu acesso ao Pai. E agora nós podemos chamar aquele que outrora era nosso inimigo por causa dos nossos pecados, nós podemos chamá-lo de Pai, de Deus nosso. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo está pregando isso, e isso não era muito bem aceito, mas ele vai dizer, e eu vou ligar para isso. No verso 10 ele pergunta, eu estou querendo agradar homens, ou agradar a Deus? Sabe que muitas são as vezes em que nós esquecemos o Evangelho, porque queremos manter a nossa fama. Não, por que eu vou falar do Evangelho? O que a minha família vai pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? O que meus colegas de trabalho vão pensar de mim? Eles me conhecem de outra vibe. Eles me conhecem de um outro jeito de viver. Agora eu vou chegar com fé, com religião, com Jesus. O que vão pensar de mim? E nós pervertemos o Evangelho. E tentamos amaciar o Evangelho. E tentamos pregar um Evangelho que se encaixa naquilo que as pessoas querem ouvir, querem receber. Paulo diz, eu não faço isso. O que eu faço é anunciar o Evangelho de Deus, porque eu amo a Deus e eu quero agradar a Deus. Mas ele vai dizer no versículo 11 em diante, nós já vimos isso em outro momento, e Paulo vai voltar nesse assunto várias e várias vezes. Está falando, defendendo o seu apostolado, porque uma das coisas que aqueles que pervertiam o Evangelho estavam dizendo é, olha, não ouçam Paulo. Paulo é um apóstolo de segunda categoria. Paulo aprendeu o Evangelho lá com os irmãos de Jerusalém, a gente também aprendeu o Evangelho com os irmãos de Jerusalém, e lá está todo mundo circuncidando, lá está todo mundo guardando os dias festivos, lá está todo mundo comendo a comida que os judeus comem, mas só um detalhe, a igreja de Jerusalém era composta por judeus, e era óbvio, porque estas marcas não eram simplesmente marcas da lei de Deus, mas também traços culturais daquele povo. Paulo não é contra a circuncisão, tanto é que na sua segunda viagem, Paulo chega a essa região de Gálatas, dos Gálatas, e ele encontra um jovem prodígio chamado Timóteo. Timóteo era filho de uma judia convertida e de um pai grego, e a primeira coisa que Paulo faz com Timóteo é circuncidar Timóteo, porque ele iria em várias sinagogas e não queria que isso fosse um problema. Paulo está dizendo, o problema não é circuncidar, o problema não é guardar os dias festivos, o problema não é comer a comida dos judeus, o problema é que vocês não são judeus, vocês são gentios. Então os gentios não precisam passar por tudo isso. Isso não é um traço cultural de vocês. Vocês foram salvos pela graça. E nem eles precisam mais disso, mas se querem guardar as suas tradições para lembrar do seu tempo passado, tudo bem, não tem problema. A questão é que isso não é necessário para a salvação.
Então Paulo está aqui mostrando essa verdade, e ele vai dizer: eu não sou um apóstolo de segunda categoria, na verdade eu sou tão apóstolo como os outros apóstolos, porque assim como eles foram chamados diretamente por Jesus, eu também fui chamado diretamente por Jesus. E ele vai falar dessa experiência de Cristo ter aparecido para ele. Ele diz aí no versículo 12: não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Jesus me revelou, Jesus me trouxe. Veja, Paulo não está dizendo que ele teve um sonho, Paulo não está dizendo que ele teve uma experiência mística. O que aconteceu na vida de Paulo é que ele teve um encontro real com Jesus ressurreto. Paulo viu Jesus ressurreto com os seus olhos físicos. Paulo interagiu com Jesus ressurreto, assim como Pedro fez, assim como os demais apóstolos fizeram. Um encontro real. Paulo está dizendo isso porque essa é a marca de um verdadeiro apóstolo. Ele tinha que ter visto o Cristo ressurreto. E Paulo está dizendo: eu vi, ele me ensinou, ele me falou o Evangelho. Assim como os demais apóstolos aprenderam o Evangelho de primeira mão de Jesus, eu também aprendi o Evangelho de primeira mão de Jesus. Então ele vai construindo essa autoridade, não para a sua fama, mas porque a autoridade de Paulo, na autoridade apostólica de Paulo, está a autoridade da sua mensagem. Para ele dizer: não desprezem o que eu tenho dito, não desprezem o que eu estou ensinando a vocês. Paulo está advogando a sua autoridade apostólica, por isso essa mensagem é importante. Por isso que essa mensagem é melhor e maior do que a mensagem de um anjo ou de qualquer outra pessoa, porque ela é a mensagem do próprio Cristo, é o Evangelho do próprio Cristo. Mas além de falar sobre o Evangelho de Jesus, ele vai dizer como este Evangelho de Jesus afetou a ele, como o Evangelho de Jesus transformou a ele. E aí no versículo 13 ele vai dizer: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, ele diz no verso 14, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo está dizendo a esses irmãos: vocês conhecem a minha história, e a minha história é a de um cara que buscava destruir a igreja do Senhor, e ele diz com violência. A palavra aqui, destruir, é a palavra devastar, seria a tradução literal. Era uma palavra militar para quando um povo chegava numa cidade e acabava com aquela cidade, arrasava com a cidade. Paulo diz: é isso que eu queria fazer com a igreja, que hoje eu sei que é a igreja de Deus. Eu era violento. E a gente conhece a história em Atos, como Paulo queria prender cristãos, como Paulo consentiu do apedrejamento de Estevão e tantos outros, que ele mesmo vai dizer ainda em Atos, lá no capítulo 26, que ele consentiu com a morte de cristãos. Paulo diz: vocês conhecem a minha história? E eu não só fazia isso, eu fazia isso de mente tranquila, eu fazia isso de boa. Paulo vai dizer: vocês sabem que eu era, no judaísmo, verso 14, eu era melhor do que a maioria da minha idade, eu era um prodígio, eu era um fanático, violento, fanático, e sabe o que mais? Tinha aceitação social para fazer isso. Eu não só conhecia a Escritura, mas ele diz: eu era zeloso nas tradições dos meus antepassados. A questão não era a Escritura, a questão era aquilo que foi acrescentado à Escritura. Porque quando ele fala da Escritura, ele está falando do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento fala todo sobre Jesus. É isso que Jesus faz ressuscitado, se encontra com seus discípulos, e diz o texto que começando na lei, passando pelos profetas e pelos salmos, Jesus ensina aos seus discípulos tudo o que dizia ao seu respeito. O Antigo Testamento fala sobre Jesus. O problema é o que a tradição fez. O problema foi aquilo que as interpretações fizeram com a Escritura, de forma que quando Jesus veio, o Messias esperado veio, ninguém reconheceu, porque não era ele que eles estavam esperando. Era um Deus que se conformasse à imagem que eles criaram em suas mentes. Eles não conseguiram ver o Cristo diante deles. Eles não conseguiram ver o próprio Deus encarnado que estava diante deles, porque estavam cegos nas suas tradições. Queridos, as tradições nos cegam, a religiosidade nos cega, e isso é de importância tremenda na vida daqueles que cresceram na igreja, daqueles que foram muito cedo para a igreja, e às vezes
aprendem um costume, aprendem uma vida religiosa, mas que nunca tiveram um encontro real com Cristo, só vivem uma vida de religião. Sabe, eu posso dizer de mim, meus pais me levaram para a igreja, eu era muito pequeno, tinha por volta dos 10, 11 anos, mas eu me converti com 18, e com 10, 11 anos, já estava em ministério, já tocava na igreja, já dava discipulado, já tinha uma vida ativa na comunidade, mas não conhecia a Cristo de fato. Conhecia a religião, conhecia o jeito religioso de falar, conhecia o jeito religioso de viver, sabia como orar como os crentes oram, sabia falar como os crentes falam. Nem era um grande pecador, claro que era, mas não à luz do dia. Muitas foram as vezes que pessoas iam na igreja contar o seu testemunho: eu era ex isso, eu sou um ex aquilo, eu matei, eu roubei, eu era isso, e eu ficava dizendo: eu não sou ex nada, eu não tenho um testemunhozinho para contar. Conversava com um amigo meu essa semana sobre isso, e ele disse que chegou para a mãe dele uma vez, ele disse: mãe, eu acho que eu vou sair da igreja, vou para o mundo, vou ter minhas experiências no mundo, para eu poder valorizar o evangelho, porque eu sou um jeca, eu não faço nada, eu tenho medo de tudo. Eu era esse, mas eu não conhecia Cristo, eu não tinha uma vida de um relacionamento com Cristo, eu tinha religião. Sabe, isso é muito perigoso. Paulo diz: vocês me conhecem, eu tinha tudo para continuar do jeito que eu estava, tinha poder, tinha status, minha consciência estava tranquila, aquele era o jeito que eu vivia, achava que aquele era o jeito de viver, perseguindo a igreja de Deus com zelo, com temor a Deus, mas eu estava absurdamente enganado. Veja que toda essa parte da história de Paulo, ele diz eu, não é assim que está na sua Bíblia? Ele vai dizer: vocês ouviram como foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No verso 14, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, eu era zeloso das tradições. E aí vem a palavra mais linda da Escritura, ele diz: Deus, contudo, faz um exercício na sua próxima leitura da Bíblia toda, pega uma caneta daquelas marca-texto, da mais chamativa, sabe, aquele rosa chamativo, e enquanto você estiver lendo a Bíblia, na hora que você se deparar com a expressão mas Deus, ou Deus contudo, grifa que tem coisa importante aí. E Paulo está dizendo: eu era desse jeito, mas Deus contudo entrou na minha história, transformou a minha vida, mudou a minha mente, mudou o meu coração, mudou os meus afetos, mudou a minha disposição. Ele vai dizer aí no versículo 15: Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse aos gentios. Paulo diz: Deus entrou na minha história e Ele me mudou. Aquele que não podia mudar de jeito nenhum, que era violento e fazia isso com a consciência tranquila, que achava que estava certo, que a sua religião estava certa, que o seu jeito de viver estava certo, mas houve um ponto de mudança, e esse ponto de mudança foi um encontro com o Evangelho, foi um encontro com a graça. Queridos, isso é reconfortante, isso traz esperança para nós, porque nós sabemos que o poder do Evangelho pode mudar qualquer pessoa. Não existe ninguém que seja capaz de resistir quando o Espírito Santo fala no profundo do nosso coração. Quando a mensagem é pregada e o Espírito Santo usa aquela mensagem, ele quebra os corações mais duros. Por isso a gente pode pregar, por isso a gente pode anunciar, porque não está no poder da nossa palavra, não está na nossa capacidade de articular, nem o nosso conhecimento bíblico. O poder repousa no Espírito Santo de Deus, que aplica a palavra no coração e transforma, e muda, e restaura. Você experimentou isso? Muito provavelmente você experimentou isso. Um antes e um depois de Cristo. A história é dividida entre antes e depois de Cristo. E eu não estou falando da história mundial, essa também. Estou falando da nossa história. A nossa história. Quando Cristo vem e nos toca. Quando nós ouvimos esse chamado de Deus. E veja, não estou falando simplesmente de ouvir externamente o Evangelho.
porque nós podemos ter ouvido esse evangelho várias e várias vezes. Eu estou falando daquele momento em que o Espírito Santo nos dá ouvidos para ouvir o evangelho. Está entendendo a diferença? Você pode pregar e nada acontecer, mas há um momento, eu falo que isso aconteceu comigo com 18 anos, dos 11 ao 18, eu ouvi o evangelho, toda quarta, toda quinta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, e eu falava desse evangelho para as pessoas durante a semana, durante 7 anos, mas numa noite, na área da minha casa, só eu e Deus, de joelhos, o Espírito Santo falou ao meu coração, e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e naquele dia eu ouvi o evangelho. Sabe que é isso que nós precisamos? Eu sei, você provavelmente já ouviu o evangelho, talvez não, talvez ao longo da sua vida você ouviu a exposição externa do evangelho, mas quando nós ouvimos o evangelho do Espírito Santo no nosso coração, a nossa vida é radicalmente transformada. Paulo mudou, o que perseguia, agora voluntariamente se faz perseguido em nome do Senhor. O que se orgulhava dos seus méritos no judaísmo, agora olha para tudo isso e diz: meu Deus, isso é esterco, isso são trapos de imundícia. Eu olho para tudo isso e eu vejo que isso aqui não leva a nada. Bater no peito, essa arrogância de achar que eu era alguma coisa, que eu era melhor que os outros que não tinham a mesma fé que eu era melhor que os outros. Não, eu necessitava da graça do mesmo jeito. E o Deus que me resgatou lá, tem poder de resgatar outros onde estes outros estão. E agora com empatia, com amor, com um coração agora generoso, Paulo vai pregar o evangelho diante daqueles que eram rejeitados pelos judeus. Paulo se torna um anunciador aos gentios. É isso que o evangelho faz com a gente. Ele molda a nossa história. Ele ressignifica a nossa história. Paulo olha para toda essa história e ele sabe que essa história o conduziu para a conversão e deu a ele subsídios para pregar a outros. É isso que Deus faz com a nossa história, gente. Em algum tempo nós andamos do nosso jeito, seguindo a nossa autonomia, fazendo as coisas do nosso jeito. Fizemos isso. Talvez ao longo da nossa vida colecionamos amarguras, dores, fizemos outros sofrer, ou talvez outros nos fizeram sofrer. Talvez a gente pergunta, mas e por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Veja, o que Paulo está dizendo é que Deus não perdeu o controle da história de jeito nenhum. Que sim, há caminhos que nós traçamos e que nós trilhamos, que são responsabilidade nossa, que a gente vai, que a gente simplesmente despreza a Deus e vive do jeito que a gente quer, a gente faz, a gente age. Mas Paulo diz, Deus usa inclusive essas coisas, para a glória do nome dEle, para o nosso benefício e para benefício dos outros. Eu conheci uma moça, que ela havia sido molestada quando criança, e carregava aquela marca, aquela dor durante muito tempo da sua vida, mas um dia ela teve um encontro com o evangelho, e a partir daquele momento, ela se entendeu como uma missionária entre pessoas que tinham sofrido os mesmos abusos que ela sofreu, e ela podia olhar para uma moça e dizer, eu sei o que você passou, eu sei o que você sentiu, eu sei como você se imaginou, eu sei o que fizeram contra você, mas há um Deus que tem poder de restaurar e de curar as nossas feridas, de trazer de volta a autoestima, de trazer de volta a dignidade, de trazer de volta a esperança, a expectativa, de restaurar sonhos. Ela diz, eu não queria mais casar, eu não queria mais ter um encontro com homem algum, mas há um Deus que quando toca na nossa vida, Ele restaura o sonho do casamento, da maternidade, porque Deus é poderoso. Ela diz, eu sei, não foi Deus que fez isso comigo lá atrás, foram pessoas que me machucaram, mas Deus é bom e Ele pode usar a minha história como um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Deus é bom, Ele estava lá comigo, Ele segurou na minha mão, Ele fez com que eu não perdesse a cabeça, e Ele colocou em mim o seu Espírito, e eu posso olhar para a minha história e ressignificar a minha história, e essa minha dor agora é instrumento de glória nas mãos do Senhor. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, eu sei o que eu fiz, eu tenho vergonha do que eu fiz,
Mas Deus está transformando tudo isso em glória para o nome dEle, e abençoando gente por tudo quanto é lado. Deus tem o poder de fazer isso na nossa história. Deus tem o poder de resgatar o nosso coração, a nossa autoestima, e usar inclusive as dores do passado, as vergonhas do passado, os medos do passado, os pecados do passado, para que tudo isso sirva de alguma forma para a nossa salvação e para a salvação de outros através de nós. Deus é bom, queridos. Eu dizia que eu ficava pensando, eu não sou ex-nada, eu não sou ex-bruxo, eu não sou ex-maconheiro, eu não sou ex-nada. Mas eu posso dizer hoje, com experiência, que é possível caminhar 7 anos dentro de uma igreja servindo a Deus, sem nunca ter tido um encontro com Cristo. Deus pode usar a minha história, para que ela sirva de alguma forma para abençoar outras pessoas. É o que Paulo está fazendo. Ele não está batendo no peito para dizer, olha que história bonita que eu tenho. Não está batendo no peito para dizer, eu não sou nada. Mas olha o que Deus faz com quem não é nada. Olha como Deus é bom. Por isso ele vai dizer que quando ele vai às igrejas, ele não consegue chegar nas igrejas da Judéia. Ele fala isso no finalzinho do capítulo. Ele diz, a única coisa que eles sabem é que aquele que outrora perseguia a igreja, agora está proclamando a fé. E diz o texto, o último versículo, e glorificam a Deus por causa disso. É isso que o Evangelho faz conosco. O que o Evangelho faz conosco, queridos? O Evangelho nos muda de autores autônomos de uma história triste e acabada, para participantes da grande história de Deus. Paulo diz, antes eu fazia, mas Deus me insertou na história dele, mas Deus me colocou na história dele. Eu vi uma vez uma ilustração, e óbvio que toda ilustração tem o seu limite. O que é melhor, gente? Ser protagonista de um filme que ninguém conhece, ou ser coadjuvante num filme de alta bilheteria? Fui fazer uma pesquisa dos filmes menos assistidos na história do cinema, e encontrei um que chama Zizi's Road. Zizi's Road. Foi exibido em 2006, em um único cinema dos Estados Unidos, e alcançou a fabulosa marca de bilheteria de $30. $30. E ali tinha o Greg, a Marissa e o Joey. Eram os atores principais. Já ouviu falar deles? Ninguém nunca ouviu falar deles. Mas a gente conhece grandes coadjuvantes em grandes histórias, não conhece? Já ouviu falar do Timão e Pumba? Conhece? Coadjuvante. Já ouviu falar da Dory, do Procurando Nemo? Coadjuvante. Sabe o burrinho do Shrek? Sabe? O filme não é do burro, agora vai ter um do burro. O filme é do Shrek. Mas o burrinho do Shrek todo mundo conhece. Já ouviu falar do Darth Vader? Conhece? Ele não é o principal do filme, ele é coadjuvante. O que é melhor? Ser a grande estrela de uma obra que não faz sentido nenhum, ninguém conhece, ou ser um coadjuvante, mas de uma grande obra? Óbvio, toda ilustração tem os seus limites, mas Paulo está dizendo, eu era ator, eu era o autor da minha história, eu vivia essa vida autônoma, mas um dia Deus me colocou na série A, me colocou no grande filme da sua glória e da sua graça, me insertou. Eu sou um coadjuvante na minha própria história, mas essa história é linda, essa é a própria história de Deus, é Deus quem está escrevendo, é Deus quem está cuidando. Não sou mais eu que dependo dos meus esforços, mas agora eu me alianço na vontade de Deus, eu olho para a vontade de Deus, eu olho para aquilo que Ele tem para mim, e eu vou vivendo de maneira santa, justa e poderosa, diante daquele que me chamou e que me colocou na sua história. Deus é bom, gente, Deus é bom. E é isso que o Evangelho faz com a gente, nos tira dessa posição de autonomia e nos inserta na grande história de Deus. É isso que o Evangelho faz. Ele ressignifica o nosso passado, de forma que esse passado agora glorifica a Deus. É isso que o Evangelho faz. Ele nos torna instrumentos da operação de Deus nesse mundo. É isso que o Evangelho faz conosco. Há um antes e há um depois. Do versículo 16 em diante,
Paulo vai dizer que ele não consultou ninguém, que ele foi a Jerusalém muito depois. No verso 17 ele diz: tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos eu subi a Jerusalém para visitar Cefas, aqui é Pedro, e estive com ele 15 dias, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Veja, Paulo está contando como foi a vida dele depois do encontro. Ele diz: eu não fui direto para Jerusalém aprender, não, o Senhor falou comigo, e aí eu fui para a Arábia. É interessante que a Arábia era exatamente a região onde ficava o Monte Sinai, onde Moisés havia recebido as tábuas da lei. Paulo está dizendo: eu fui para lá, e eu fui pensar, durante 3 anos, eu fui pensar, porque é um processo de Deus nas nossas vidas. Quando nós somos encontrados pelo Evangelho, é bom parar, é bom pensar, em como isso agora vai impactar a minha vida. Paulo gastou 3 anos digerindo o Evangelho. Paulo gastou 3 anos pensando, refletindo, como agora a vida deve ser vivida a partir do Evangelho. De só depois eu fui a Jerusalém, aí eu encontrei Pedro, aí eu encontrei Tiago, porque na caminhada de fé é necessário nós termos unidade com outros irmãos, prestarmos contas a outros irmãos, termos unidade de pensamento, de mensagem com outros irmãos. Paulo vai dizer: a mensagem que eu prego, a mesma mensagem que eles pregam, mas não porque eu aprendi deles, eu aprendi de Jesus, mas eu sei que é a mesma que eles pregam porque a gente anda junto. Faz parte do processo de amadurecimento a comunidade de fé, os relacionamentos, a comunhão, para que o Evangelho seja vivido na prática nas nossas vidas. Há um processo. Entendi o Evangelho? Agora eu passo a viver o Evangelho. E essa transformação vai acontecendo, dia após dia, de glória em glória, e vai mudando os meus afetos, a minha forma de pensar, a minha forma de falar e a minha forma de existir. Amém, queridos? Esse é o Evangelho de Jesus. E nesse texto, a título de conclusão, nós aprendemos que é muito importante lembrarmos do Evangelho. Ao longo de Gálatas, Paulo vai fazer isso várias vezes, numa carta tão pequena. E ao longo da nossa vida nós precisamos lembrar, porque é muito fácil esquecer o Evangelho. E que se nós caímos em outro Evangelho, nós estamos entrando em Evangelho nenhum. E o que é que o verdadeiro Evangelho faz conosco? Ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história. O verdadeiro Evangelho nos torna de autores autônomos de uma vida destruída para participantes da grande história de Deus. O Evangelho verdadeiro ressignifica a nossa história e usa a nossa história como um instrumento de transformação nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Essa é a graça do Evangelho. E a minha oração nessa noite é que o sopro do Espírito Santo possa confirmar o Evangelho no seu coração. A graça que Cristo realizou na cruz em seu favor. Não porque você era mais bonito que os outros, não porque você era mais inteligente do que os outros, não porque você conseguiu entender com a sua mente humana aquilo que os outros tão limitados não conseguem. Você não consegue enxergar porque você ainda não é tão esperto. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a graça soberana de Deus que nos chama. E quando Ele nos chama, João vai dizer, repetindo as palavras de Jesus, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um dia o bom pastor chamou o seu nome, e naquele dia você, que é a ovelha do Senhor, ouviu e seguiu. Isso não tem a ver com a sua esperteza, isso tem a ver com a graça daquele que te trouxe para o aprisco. Isso tem a ver com a bondade daquele que te deu ouvidos para ouvir. Por isso, há poder no nome de Jesus, há poder no Evangelho. Pregue o Evangelho. Eu não sei pregar, prega, só fala aquilo que aconteceu com você, só viva aquilo que tocou a sua vida, e deixa que o resto, o Espírito Santo vai fazer. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos aí onde você está. Apresente o seu coração diante do Senhor. Talvez nessa noite você ainda não tenha certeza se de fato ouviu esse Evangelho.
Talvez você conhece muito bem a mensagem, as proposições, sabe até repetir este evangelho, mas talvez você não entende se o Espírito Santo de fato confirmou esse evangelho no seu coração. Ore ao Senhor nesse momento, dizendo: Senhor, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, para que eu seja guiado por esse evangelho que não lança medo, esse evangelho que não me deixa na angústia, mas é o evangelho da liberdade, é o evangelho que me aceita, é o evangelho que me abraça, e que a partir desse evangelho estou sendo transformado de glória em glória, estou sendo mudado de dentro para fora. Ajuda-me, Senhor, a entender aquilo que foi feito em meu favor, ajuda-me a entender a tamanha graça que me alcançou, para que essa graça, Senhor, e esse entendimento oxigene a minha vida, me faça viver de maneira leve nesse mundo, me faça vencer a culpa, me faça vencer o medo. Ajuda-me, Senhor. Talvez nessa noite a sua oração tenha que ser uma oração de gratidão, de quem agora pode se lembrar, de quem você era, e naquilo que o Senhor está te transformando. Obviamente você pode dizer: eu ainda não sou perfeito, nenhum de nós é, mas você pode dizer: eu sei que Deus está me transformando, eu lembro quem eu era, eu lembro como eu pensava, eu lembro como eu vivia. Assim, eu ainda tenho muitos desafios, ainda tem muita coisa que precisa mudar, mas eu sei que Ele entrou na minha vida, eu já estou experimentando as mudanças que Ele faz, eu já vejo a vida de um jeito diferente, eu já respiro a vida de um jeito diferente. Eu sei que ainda tem muitas coisas que Ele vai fazer, mas glória a Deus por aquilo que Ele já fez, glória a Deus porque agora eu tenho expectativa, agora eu tenho esperança. Eu sei que aquele que mudou a minha história pode me usar também para mudar a história do meu marido, da minha esposa, do meu filho, dos meus pais, do meu colega de trabalho. Eu sei, porque o Deus que conseguiu quebrar a dureza do meu coração, o Deus que conseguiu quebrar a dureza do coração de Paulo, tem poder de alterar qualquer futuro, de alterar qualquer destino, de mudar qualquer mente, qualquer coração.